todos muito bem-vindos ao Pode Desejar, entre lençóis e microfones. E hoje o papo é com quem está curtindo a própria companhia, sem cobranças, sem DR, sem cueca na pia. Isso mesmo, em comemoração ao Dia do Solteiro, hoje nós temos a nossa maravilhosa Kessia, que vai trazer um bate-papo, como é viver essa fase, com muito prazer, com autoestima e quem sabe uns brinquedinhos. Isso mesmo, seja muito bem-vinda ao Pode Desejar e já vamos começar com uma pergunta. Kessia, conta pra gente, você está solteira por opção? Os contatinhos aí ainda não estão dando conta. Hoje é por pura opção, porque é difícil você achar alguém que dê conta. Uma mulher empoderada. Exato, hoje é difícil. Então, por opção, prefiro estar sozinha. Mas e conta pra gente, como é ser solteira por opção? Ah, maravilhoso. É muito bom. Eu amo. Tenho momentos comigo, me conheço, me cuido da minha casa, do meu filho. Então, eu tenho a opção de estar com alguém ou não estar. E quando não estou muito bem comigo mesmo. E isso é o mais importante, ó. Quando ela não está, ela está muito bem com a própria certeza, companhia. Então, sim. Uma mulher resolvida, hein? Com certeza. E Kessia, a gente sempre fala que a gente se arruma pro outro muitas vezes, né? Sim. Mas você, como não tem alguém lá todos os dias te esperando em casa, você tem filhos, né? Tenho um filho, Um filho. Mas você não tem o par, vamos dizer Sim. assim. Uhum. Então, assim, conta pra gente o que não pode faltar na sua rotina de autocuidado. Porque a gente sempre fala assim, ela se cuida pra ele. Não, você se cuida pra você mesma. Pra mim mesma. Eu sou muito vaidosa, sempre fui. Amo me cuidar, sempre tô fazendo alguma coisa diferente. Acho que é bom pra mim, sabe? E sempre tô com os meus amigos, com pessoas que eu amo. Eu adoro fazer atividade física, jogar vôlei. Então eu sempre tô me cuidando, assim. Tanto externamente quanto o interno também, né? É importante. É muito legal você trazer isso, porque eu trabalho muito na minha mentoria com as minhas alunas, né? Que primeiro, elas precisam ser desejadas, elas se desejarem, Exato. elas se valorizarem, elas se amarem, para depois isso vibrar externamente, Exato. né? E como que foi pra você fazer essa conquista dessa mulher, dessa Kessia? Porque eu vejo muita reclamação da mulherada, que eu faço isso por ele, eu faço isso pra ele, é tudo sobre ele, se ele fala que eu sou feia, pronto, acabou o dia. Como foi você se desenvolver isso, você se amar e se desejar primeiro? Olha, não é um processo fácil e nem curto. Eu acho que a gente demorou pra mim me descobrir, saber o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, mas é um processo lento, mas quanto mais você vai vivendo isso, mais você vai tomando vontade por aquilo. Então, você vai descobrindo que atividade física você gosta de fazer, como que você gosta de fazer tal coisa, Então, assim, é um processo, não é fácil, tem bastante gente que tem, né, essa dificuldade, eu tive as minhas, mas eu acho que eu sempre rodeada de pessoas que gostam de mim, sempre também me induziram para um caminho melhor, assim, nessa questão de conseguir ficar sozinha, de conseguir aproveitar, assistir um filme, tomando uma taça de vinho sozinha, que era uma coisa que eu não fazia, precisava estar com alguém. Então, hoje, todo o cuidado, tudo que eu faço, eu primeiro penso em mim do que no próximo. Curtir a própria companhia, como a gente falou no início, né? Exato. E falando em curtir a própria companhia ou a dois, de repente esse a dois nem precisa ser exatamente um parceiro, mas sim algo assim que pode trazer um momento mais picante. Conta pra gente, antes, eu vou ligando aqui já, porque eu quero mostrar pra quem tá ouvindo aqui essa pecinha maravilhosa. Conta pra gente, Kessia, você já teve aquela noite a sós, momento, dia, amanhã, porque a gente já falou não aqui, tem né, hora, que não né? tem hora pra Exato. isso, né? A gente tem esse hábito de falar aquela noite, mas enfim, noite. aquele momento que foi melhor do que com outra pessoa? Sim, vários. Eu adoro ter os meus momentos sozinhos, íntimos, claro, e às vezes vale mais a pena.
É o autoconhecimento. Exatamente, a gente fala tanto disso aqui, né? Das pessoas, até das próprias mulheres que têm um parceiro em casa, ter esse momento com ela mesma. A Daiane, inclusive, nas palestras dela, ela fala muito desse tempo que você tem que ter consigo mesma, né? Tirar, de repente, no banho, de repente ali, no momento que você está sozinha e aproveitar realmente para se autoconhecer. Exato. Porque muitas vezes a gente acaba cobrando do outro uma coisa que tem que ser sua. Você Exato. precisa conhecer o seu próprio corpo. E aí a gente trouxe aqui, né, a Daiane, para estimular aí não só a Kessia, mas também todas as solteiras que estão assistindo aí, as solteiras bem resolvidas e os solteiros também tem, né? A gente não trouxe aqui, mas também tem opções para os solteiros. Mas como a gente trouxe aqui uma convidada hoje, é claro que a gente trouxe a opção aqui de produtinhos femininos. Esse aqui, gente, é o famoso golfinho. Conhecidíssimo. Olha só, quem não conhece nunca vai imaginar do poder que ele tem, né? E nem sabe para que ele serve. Enfim, discreto, pode ficar lá na sua própria gaveta mesmo. Mas, enfim, será que dá para ouvir? Acho que dá pra pôr na mesa, pra sentir. Ele é de silicone hipoalergênico, de toque aveludado, então ele não vai sair pulando. Mas olha só a frequência que ele tem na primeira. Aí você vai clicando aqui, ó. Ele tem frequências diferentes de vibração. E ele ainda tem essa curvatura aqui, ele é pequeno, porém ele é para também estimulação interna. E essa curvatura aqui é para estimulação de zona G. Isso mesmo, então pode ser para estimulação de clitóris e também de zona G. Então fica a dica aí para você já ter aquele momento a dois super surreal, assim como a Kessia teve. E é muito legal a gente ouvir, porque esses momentos a gente pode ter com um hidratante, né? Como a Ivone disse, que eu ensino muito também, com um óleo que você vai passar no corpo. E eu adorei que você já falou que você tem os seus momentos, porque eu sempre falo, não é que a gente vai substituir, mas é que a gente não precisa pegar qualquer pessoa para nos satisfazer. Exato. Quando a gente se conhece, a gente sabe como se satisfazer, não é a desculpa que a gente precisa. Sim. Aproveitando esse gancho, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar, né? Você se conhecendo, você sendo solteira por opção, você já teve aquele date? Eu já sei a resposta. Você já teve aquele date que você fala, é melhor eu ficar solteira mesmo, do que eu ficar me envolvendo com qualquer coisa, é sobre eu me conhecer mesmo, é sobre eu me dar esse prazer e parar de ficar me dando desculpa que eu preciso me envolver com alguém para me satisfazer. Sim, e quanto mais a gente fica sozinha, mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que a gente quer, mais exigente a gente fica. Então, assim, não tá fácil você se relacionar com homens hoje em dia. Então, quanto mais independente, mais você se conhece, mais você sabe o que você quer, mais você vai deixando de lado. Você vai deixando passar, você já não se submete a mais certas coisas, já não faz questão de ter aquilo. E se você tem um parceiro ali, né, que te ajuda no momento que você precisa, fica melhor ainda. E conta pra gente, hoje, você, conhecendo o próprio corpo, conhecendo do que você gosta, não só questão de sexualmente falando, claro. né? Mas assim, do que você gosta de fazer final de semana, do que você gosta de fazer durante a semana, você se autoconhecendo dessa maneira. O que não pode faltar num pretendente pra você falar assim, ó, esse vale a pena, essa, né? Não sei, mas enfim, esse vale a pena eu sair da minha solteirice, que eu tanto amo. Eu acho que eu tenho 26 anos, já sou mãe. Então eu já penso um pouco diferente. Eu acho que pra mim me relacionar com alguém, que é algo que eu quero muito futuramente, que nem eu falo, eu não busco, eu não procuro, mas o dia que surgir, eu quero que seja um cara muito parceiro. Assim, eu acho que isso é essencial. E um homem que seja mais homem do que eu, que seja mais decidido do que eu, mais independente do que eu, e que faça os meus olhos brilharem pra coisas novas, que seja um cara divertido, que goste de me acompanhar, e eu acho que
Isso é o essencial, assim, pra mim. Quando você fala dos olhos brilhar, isso é muito importante num relacionamento, né? Sim. De que você admira, do que você fala assim, nossa, vale a pena, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter um equilíbrio ali, não gosto muito da palavra equilíbrio, mas quando a gente fala que quando você sobe muito a sua régua, quando você se conhece, Exato. quando você sabe os seus valores, quando você sabe o que você quer, a outra pessoa precisa te acompanhar. E você trouxe um ponto muito importante, homem de verdade, porque nós mulheres estamos muito numa fase assim, eu falo nós mulheres porque eu me incluo hoje, eu precisei trabalhar muito pra mim ser mais feminina, porque antes eu era muito masculina, eu trazia muito, eu faço, eu aconteço, eu não dependo de ninguém, eu sou aquela mulher que vai lá e resolve. Então, hoje, pra mim falar assim, não é que eu não sei fazer certas coisas, eu preciso aceitar, mas eu preciso aceitar que eu preciso pedir pro outro, porque é função do outro e não. Então, você já ter esse discernimento, então, já é uma grande vantagem. E é aquilo que você falou, né? Os olhos brilhar. E hoje, se você estar em ambientes, você se conectar com pessoas diferentes é muito importante. Você traz um outro valor que é muito... Você já tem um filho, né? Sim. Exato. Então, aí já traz algo, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita hoje, né, que como você se conhece, como você se descobriu, como você já entendeu, porque tem muitas mulheres que são solteiras que elas sofrem muito, né? Porque principalmente quando vem a data do Dia dos Namorados e agora eu preciso achar um namorado porque eu não tenho, porque elas sofrem, né? Eu quero te fazer duas perguntas. Uma, se você se leva, né, para um café, para uma janta sozinha, e como isso contribui para sua autoestima, né, de você ter o prazer solo, de você se descobrir, de você se conhecer, como que isso te ajuda na autoestima. Olha, mulherada, aproveita quem tá solteiro. Muitas dicas aqui de como você ser uma mulher solteira realizada. Não, eu já, igual eu falei antes, eu já dependi muito de estar com alguém, com amiga, com um namorado. Às vezes entrava no relacionamento ali só pra ter alguém do lado. Só que a gente não fica satisfeita, a gente não se sente completa, não se sente feliz. E isso acaba frustrando. É pior ainda, né? Então, teve um momento da minha vida que eu saía sozinha, jantava sozinha. E a gente sai sozinha, mas a gente nunca fica sozinha. A gente sempre encontra uma amiga, um colega, um conhecido. Então, você se dá a liberdade de fazer isso e às vezes ali a ocasião proporciona coisas que você nem imaginava. Então, acho que é super válido a gente ter essa liberdade de poder sair, jantar sozinha e ter momentos com nós mesmos, não só na intimidade, mas no dia a dia, sabe? Sair, dar uma volta sozinha, fazer uma caminhada sozinha, enfim, exercícios, tudo que a gente possa fazer sozinho para ter esse momento com a gente mesmo, acho que é essencial. Assim. Isso é fantástico, né? Fundamental. É algo que a gente necessita, a companhia de nós mesmos e refletir. Eu falo que eu mesma casada preciso desses momentos, né? Desse momento, uma caminhada, chegar em casa, tomar o meu café, refletir, sentar. Então a gente precisa realmente curtir a nossa companhia. Lá no Chocolate com Pimenta, a gente escuta muito a frase, que é um clichê já. Antes só do que mal acompanhada, por isso eu vim aqui, decidi. Inclusive, essa semana a gente atendeu uma senhorinha, gente, uma coisa mais lindinha, e ela falou assim, não, cansei, antes só do que mal acompanhada, só que eu tenho quase 70 anos, mas ainda tenho fogo, então eu preciso de algo para me ajudar a apagar esse fogo. E ela foi lá na loja e usou exatamente essa frase. Então, a gente ouve muito isso, né? E muitas pessoas até confundem também de que o acessório, o vibrador, o toys adulto, ele é só para mulheres solteiras. E não, né? Ele é um toys que pode agregar na vida de uma mulher solteira. De um casal. Enfim, né? Mas aí a gente escuta muito essa frase lá. Antes só do que mal acompanhada. Você assina embaixo dessa frase? Eu assino, viu? Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Já estive mal acompanhada e não é bom, não aconselho, viu? Porque, na verdade, você acaba se submetendo ao outro do que sendo você, né? E, na verdade, tudo que você trouxe pra nós de estar sozinha, eu acredito não.
eu assino embaixo também, que toda mulher, mesmo casada, mesmo com relacionamento, como a Ivone disse que ela faz, e a gente traz isso também, eu trago isso muito para as minhas alunas e também na Chocolate com Pimenta, que a mulher, quando elas chegam lá, que elas estão perdidas, é primeiro ela se descobrir o prazer dela, para depois, então, ela ter esses momentos como você tem, esse momento de relaxamento, esse momento de curtir você, esse momento de sair, como também trazer isso pro parceiro, ou no sentido individual. Mas você trouxe aí que você já viveu em relacionamentos assim, que você hoje já tem uma experiência, que você sabe o que você quer e não. Antes só, olha, do que mal acompanhada. Sim. É sobre isso da gente viver o dia do solteiro. Exatamente. Que é muito legal, assim. Então, e você acredita hoje, no meio em que você vive, principalmente nas suas amizades, ou na sociedade, em tudo, que muitas mulheres hoje se envolvem com pessoas erradas no sentido, ou com qualquer homem, ou enfim, com outra mulher, enfim, no meio dela, do que ficar sozinha, por medo de ficar só? Eu acredito que sim. A gente vê, né, casos assim de relacionamentos infelizes, de fachada, por medo de ficar sozinha, de não ter ninguém. Eu acho que tem tanto homem quanto mulher, tem uma certa insegurança, né, tem esse medo, assim, e precisa ter alguém ali pra dizer que tem alguém. Não é o meu caso, eu jamais ficaria com alguém pra dizer que tem alguém, assim, eu acho que não acrescenta em nada na vida, sabe? Eu acho que não é. A gente percebe, muitas vezes, que é até pela própria sociedade que impõe isso, Concordo. né? Eu acho que todas as vezes você tem algo pra, por exemplo, tá solteira, tem um problema. Quando que você vai arrumar um namorado? Sim. Tá namorando? Quando que você vai casar? Sim, Tá sim. casada? Quando você vai ter filhos? Teve o filho? Quando que vai dar o irmão pro filho? Exato. Então, todo aquele processo de que você, pra ser feliz ou pra ser bem sucedida ali na sua vida, você precisa ter filho, ser casada, viver aquele padrão Exato. imposto ali muitas vezes pra sociedade, né? E como você falou anteriormente, hoje tá muito difícil de encontrar uma pessoa que realmente você fale assim, olha, esse aqui tem as características que vale a pena eu sair aqui da minha solteirice. Você que já tem um filho também, você precisa, né? Você não comentou isso, mas eu acredito que você precisa pensar nele também, Com né? certeza, Nesse em primeiro caso, tem que lugar. ser uma pessoa que, enfim, vai fazer bem não só pra você, mas pra essa pessoa que tá ali também, Sim, sempre do com seu lado, certeza. né? Então, assim, nós estamos muito felizes em ter você aqui hoje no Pode Obrigada. Desejar. Eu comentei com a Daiane, inclusive, quando a gente comentou em fazer esse episódio especial para o Dia do Solteiro, né? Dia do Solteiro é dia 15, porque a gente vê tanto essas cobranças, né? E a gente ainda vê pessoas se cobrando por estarem sozinhas, atrás de um parceiro, mas que elas podem sim ser felizes sozinhas. Não que não vá aparecer ninguém, porque eu acho que quando você procura demais, não aparece, né? Não, Parece não, quando não. você desencana. O assim. segredo é não procurar. É. Viver a sua vida, curtir os seus momentos, que uma hora acha alguém. Deixar rolar, né? Exato, acho que... Eu quero uma dica. Você, sendo solteira, qual indicação do kit de sobrevivência que toda... nós vamos falar aqui pra mulher solteira. Eu acredito que não seja só pra solteira. Fica mais uma Com dica. certeza não. Qual que a mulher não deveria ter? Porque a gente, trouxe o golfinho, porque eu sou apaixonada pelo golfinho, porque eu falo que além dele estimular externo, ele estimula interno e ele serve pra mulher, ou até pro homem descobrir quais são Sim. as áreas erógenas do seu corpo e tudo mais. Mas o que você indicaria? Um kit de sobrevivência que a mulher tem que ter? Olha, eu tenho o meu, então eu gosto muito dele, eu vou indicar. Eu acho que assim, o golfinho, né, o vibrador. Olha, trouxe certo. Sim, eu aprovo, indico para minhas amigas porque ele é maravilhoso. Eu acho que um gel, a vela de massagem também, eu acho que é sensacional. Fazer automassagem. Olha, gente, que incrível. Sim. Adoro isso. Eu não concluí antes, porque eu ia falar assim, que quando a gente pensou em fazer esse episódio, nós pensamos quem vamos convidar, porque a gente conhece muitos solteiros, muitas solteiras. Mas assim, pra aceitar esse convite, tem que ser uma pessoa muito bem resolvida, né? Uma pessoa que realmente assume, não, eu estou solteira, gosto de Sim. estar solteira Gosto. e tô curtindo esse momento. Então, Sim. por
por isso que a gente ficou extremamente feliz e grata de legal. você vir falar e você trazer isso que você realmente faz. Porque eu falo, gente, a automassagem, né, de que você faz com a vela, que você pode usar o óleo, é o maior ato de carinho consigo mesmo, o maior ato de amor com o seu próprio corpo, né? A vela, no início eu falei, ai, mas que negócio, né? A gente tem que acender, esperar uma... Só que, gente, depois que você prova isso daqui, é surreal de bom, é maravilhoso. Então, acho que tem que ter, sim. E o vibrador e um gelzinho ali Então, um kit, olha só, um kit super legal pra você, solteira, nesse dia 15. Ó, a dupla perfeita, o golfinho junto com a vela. Pra quem não conhece a vela, eu vou até aqui, ó, mostrar pra vocês. É uma vela, gente, que tem um aroma maravilhoso e que você pode usar ela pra massagear o seu próprio corpo ou o corpo aí da parceria, tá? Eu falo que ela tem um ar também muito misterioso por causa do fogo. Exatamente. Cria um então clima. já vai, cria o clima, você já vai criando o clima. Exato. E ela vai se transformando num óleo. E esse óleo, ó, com a vela acesa mesmo, deixa eu pôr o celular pra cá, você pode pingar aí, ó, na pessoa ou em você mesma pra massagear. Olha só que delícia. Aí você massageia ali o seu corpo, enfim. Pode usar até um sabonete na hora do banho pra você se autoconhecer, se automassagear. Mas ela deixou a dica aqui do golfinho e da vela, que uma solteira não pode deixar de ter, porque pra esse momento só, mas acompanhada ao mesmo tempo. Claro. E você indica também você coloca música nesse momento seu? Ou você cria um clima pra você? Ah, tem que ter, né? Tem que entrar na vibe ali e colocar uma musiquinha leve. Trazer essa legal, leveza, né? Sim. Eu sempre falo, quando a mulher tá muito baixa, com a baixa autoestima, tá triste, pra mim e pras minhas alunas, principalmente que eu ensino, e a gente também pratica isso, falo, coloca uma música, dança pra você, consigo mesmo. Gente, muda, né? E olha que legal. Sim. Então, tem vezes que não dá tempo da gente preparar o clima e a gente entende, mas quando a gente também tá com a parceria, também não, né? Então, é você se priorizar, você se escolher. E assim, eu fico assim, adorei a sua presença aqui. Obrigada. Mas as calma dicas. lá. Não, adorei com as dicas. Mas pode continuar. Calma lá que eu ainda tenho perguntas. terminei. A gente quer deixar isso aqui engraçado. A gente Ai, quer lá histórias vem. engraçadas. Além dessas dicas. Verdade. Além dessas dicas incríveis aqui que essa mulher empoderada veio deixar pra gente hoje, a gente quer ser... Olha só, Kessia, eu sou casada, mas eu amo uma balada. Então, de vez em quando, inclusive quando a gente vai lá na Isa escolher as roupas, a Daiane, olha, essa aqui é roupa de balada, Ivone, pra você. Então, a gente sempre sai na balada e eu e meu marido, a gente sempre comenta, meu Deus, como tá complicada a situação, trágico, né? Tá trágico, realmente. Então, a gente quer saber de você. Conta uma história engraçada aqui pra quem tá assistindo se identificar, pensar, nossa, eu já vi isso, já passei por isso também. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Engraçado e difícil. Mas, assim, já tive momentos de ir pra balada, o cara simplesmente sumir, me deixar, ir embora com a minha comanda, me deixar lá a deriva. Teve casos, assim, de a gente tá num bar entre amigas e o cara ficar interessado em mim, mas eu não tinha interesse. Então, e ele se sentiu mal com eu não gostar dele, não querer ficar com ele. E aí ele tem a reação de pegar e começar a puxar meu cabelo, tipo, querendo me chamar, puxar meu cabelo. E aí a gente já fica meio assim. E aí ele chega na minha amiga e fala, ai, sua amiga tá me esnobando só porque eu quero levar ela pra cama. Como se eu fosse, né? Uma mulher de se levar pra cama assim, né? Os homens, eles não sabem, eles não entendem muito bem como que funciona, mas... É lamentável, assim, de você ter que passar por isso, sabe? Imagino como que... Vou te fazer uma outra pergunta. Já um pouquinho assim, no sentido, quando você vai pra balada, você leva algum produto? Você leva algo assim pra ti? Porque acontece que eu tenho um vibrador de calcinha. Que eu falo assim, que ele é... Essa parte acho que corta. Corta não, começou, continua. Ela já foi pra balada com vibrador de calcinha, gente. Ai. Essa eu nunca provei. Não, de você assim, sabe? De você ter estímulos, porque assim, é muito legal. O vibrador de calcinha, a gente indica muito, inclusive, pros clientes, no sentido assim, da parceria, quando é casal.
Porque conforme você dança, o vibrador vibra de acordo com a música. E é muito legal. interessante. E isso, eu já falei pra elas, ela tá dando risada, porque eu converso muito com elas. E daí eu falei assim, que eu gostaria de ir pra uma balada, de você colocar e você deixar... Sendo solteira, que não precisa do parceiro estar junto, porque é uma libertação, é algo assim que deve ser muito bom, né? Que eu ainda falei que eu já vou fazer essa experiência. Mas acho que com o parceiro deve ser bem divertido. Não, é melhor também. porque, claro, a expectativa dele, o que vai gerar isso não é indiscutível, é muito incrível. Já tive a curiosidade também. Mas assim, de você ir pra balada, de você levar um produto, porque a gente tem estimulante clitoriano, que é o vibrador líquido nosso, maravilhoso, campeão de venda, que a gente sempre estimula passar, de você passar e ir pra balada. Você já ousou fazer alguma coisa assim, de usar produtos antes de ir pra balada ou durante a balada? Olha, essa inovação, assim, eu nunca... Fica uma dica! Fica a dica aí, ó. Tem o vibrador líquido que você pode usar nos lábios. Eu nunca fiz, mas eu achei bem interessante, bem diferente. Tem o vibrador que você pode ir curtir. Aproveitar, eu achei... Gostei da ideia. E falando assim, encantadas, alguém já chegou pra você e falou assim, nossa, o que você, uma mulher assim tão bonita, está fazendo solteira? Sempre tem, né, essa pergunta conveniente. Como se beleza fosse resolver alguma coisa. Sim, eles perguntam, você é tão linda desse jeito, por que você tá solteira? Porque eu quero estar solteira, né? Eu gosto. Vou fazer o quê? Como você se sente ao ouvir isso? Qual é o seu sentimento, assim, o que se passa na sua cabeça? Porque, tipo assim, pra você é muito claro, né? Óbvio, ficou mais claro ainda de como você é resolvida, de você ter vindo. Mas quando alguém chega e faz esse tipo de comentário, o que você sente, assim, o que você pensa? Antes eu já me importei mais, porque a gente entra no questionamento, é verdade, né? Eu já sou mãe solteira, será que eu tenho algum problema? Será que ninguém me quer? Por que ninguém me quer? Então eu já me questionei, mas hoje em dia eu não me importo. Até você entender que é você que não quer. Exato, hoje é uma coisa que não faz diferença, assim. Ai, gente, olha, por mim eu ficaria conversando mais. Eu adorei, assim. A gente agradece muito, né, a sua companhia, de você ter vindo, de você se abrir, de falar, né, de ser sincera, porque é como a Ivone disse, não é toda mulher que assume isso, porque tem muitas solteiras que ficam com vergonha, que não gostam de falar, de expor. De falar abertamente, não é expor, mas falar abertamente sobre isso e realmente assumir de que você tá bem assim e não precisa de outra pessoa, né, ali do seu lado, como diz a frase lá, é antes só do que mal acompanhada, né? Então, até aparecer a tampa da sua panela... Como é que é? Não, antes de aparecer a tampa da sua laranja, vai se divertindo chupando as erradas. Não só as erradas, você aproveita, você vai lá na Chocolate com Pimenta, que a gente entrega pro Brasil inteiro. É só você entrar lá no nosso site, fazer o pedido, porque, gente, lá o que não falta é opção tampa certa. pra você... Isso, pra você ser feliz, pra você escolher qual é o produto, o que tem de... Chega de desculpa de você, vou sair com o errado até achar o certo. Não. Faça o seu prazer, se conheça, faça você sem ter energia de que você não precisa pra sua vida nesse momento. Sem essa desculpa que eu preciso de um homem, que eu preciso de outra pessoa pra me satisfazer. Você não precisa, você precisa se conhecer. Verdade. Isso mesmo. Kessia, e antes da gente encerrar, dar tchau aí pros nossos espectadores, seguidores, deixa uma dica pras solteiras de como você, enfim, quando que você percebeu de que solteira pode ser feliz e que você pode ser essa pessoa empoderada. De repente, a virada de chave, o que aconteceu que você percebeu? Opa, é aqui, ó, virou a minha chave. De repente, uma dica especial para quem tá assistindo e tá solteiro, tá solteira, para que essa pessoa também tenha essa virada de chave e parar de ser essa pessoa frustrada por conta disso, né? A gente não tá falando aqui, gente, que ser casado ou namorar é errado. Não, a gente tá falando que ser solteiro é natural também. E a gente pode ser feliz solteiro ou solteira. Mas deixa essa dica aí pra gente. A minha virada de chave veio depois de um término, onde eu olhei e falei, eu não tô vivendo pra mim, tava vivendo pra ele, vivendo as coisas que ele gostava. Então eu comecei, a minha virada de chave foi ali. O relacionamento terminou e eu me olhei e falei, o que eu gosto de fazer? Quem sou eu? Pra que eu tô aqui? Sabe? Eu só sabia ser mãe e namorada, não me conhecia como mulher. Então, a partir do término ali, a minha vida mudou.
E mudou pra melhor, né? Ninguém gosta, obviamente, de terminar um relacionamento, mas é ali que eu me conheci. Eu comecei a descobrir o que eu gostava de fazer, se eu gostava de correr, se eu gostava de caminhar, se eu gostava de treinar, o que se encaixava melhor na minha vida. Então, acho que o que mudou, assim, pra mim foi, primeiro, buscar o autocuidado. Acho que a gente se exercitar, buscar fazer academia, um crossfit, caminhar no lago, correr. E eu jogo vôlei também, então, assim, e nesse meio, no vôlei, a gente cria muitas amizades. Pessoas diferentes, personalidades diferentes. E você vai se identificando, você vai se conhecendo, você vai vendo o que se encaixa, qual o perfil, qual a personalidade que você se combina mais, né? Então, acho que acho que aceita que você tá sozinha e que às vezes você precisa desse momento sozinha pra um dia você encontrar alguém que vá se encaixar com você. Acho que a gente precisa disso. Que os dois serão felizes dentro desse relacionamento, né? E mais uma perguntinha bem rapidinha. App de relacionamentos. Você indica, desindica? Ai, como que tá essa questão aí? Porque eu ouço muito os solteiros e solteiros falam assim, entrei lá no aplicativo e tal, mandei coraçãozinho. Olha, eu já usei bastante, mas hoje em dia pra mim não dá muito certo. Tem um pouco de preguiça, sabe? Oi, tudo bem? Já passou dessa fase. Não. Pra mim não dá mais, não tenho perfil ali de ficar de papinho, conversando, sabe? Não combina. Não combina com a Cassie. Da match, os caras esperam que eu vá buscá-los, que eu vá mandar uma mensagem, mas não acontece, então fica só o match só lá, no match. ninguém conversa com ninguém, tá tudo certo. Perfeito. Aí é a dica. Muito ótimo, né? E você, solteiro, que tá aí, e você prestou atenção nas qualidades que você precisa ter pra Kessia tá disponível pra você? De repente, pra outras mulheres. Fica a dica aí também. Kessia, tá disponível? Fica a dica, tô disponível, galera. Sucesso pra você sempre na sua vida. Meninas. Obrigada. Obrigada. Grande beijo.